Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Tô tentando gravar esse vídeo, acho que pela quinta ou sexta vez. Eu tô com a camisa preta, São Paulo, porque dia 16 de dezembro marca desse ano, de 2025, marca os 90 anos da refundação do São Paulo Futebol Clube, né? Dia 16 de dezembro também marca para mim o dia que sepultou então o São Paulo Futebol Clube, né? Eu vou tentar ser bem sucinto para não gastar muito tempo e para ter um entendimento, tá? Do que acontece. Todo mundo sabe aí que o Dibrano FC é um podcast de alegria, de zoeira e tal, cara, mas eu nem tô puto não, nem tô nesse nível não. Eu tô triste, cara. Acho que tristeza é o que define, assim. Acho que define bem, assim, o que acontece com o São Paulo, né? Eu torço pro São Paulo muito porque meu avô me ensinou a ser São Paulino, vendo ainda aquele São Paulo do Tele, meus primos, minha mãe, tios, uma família de muitos São Paulinos, e que todo mundo aprendeu e eu também os valores de ser São Paulino, o que ser São Paulino representava, né? E definitivamente eu não estou até nem questionando a São Paulinidade de ninguém dentro de São Paulo, mas definitivamente eles não gostam de São Paulo, eles não estão nem aí pro São Paulo, a questão é muito eles ali. E eu não vou escolher ninguém, tá? Para mim são todos os 260 cancerelhos. Tô tentando também não tomar processo, tá? Mas são esses 260 seres que adoeceram e mataram São Paulo. Você pode falar pra mim que tem gente boa ali pro meio, ok, mas pra mim não salva ninguém. Eu acho que o que aconteceu na gestão Casares obliterou qualquer tipo de boa fé que a torcida possa ter com qualquer dirigente que já passou ou que passará pelo São Paulo. Fato é que bombou nessa segunda-feira, vindo do GE, a notícia, né, de que existiam, eu vou colocar como supostas fraudes, eu vou tentar mais ou menos agir assim, na questão de vendas ilícitas de ingressos, com uma certa comercialização de ingressos de camarotes para shows dentro do Morumbi. A questão ocorreu no show da Shakira, que foi no começo do ano, e veio tendo seus desfechos aí ao longo do ano e explodiu agora. E aí, basicamente, a gente tem o nome de Douglas Schwartzman, que supostamente também seria um tal de Jack, para quem não se lembra, de um contrato muito duvidoso, para dizer o mínimo, lá em 2014 para 2015, do São Paulo com a Under Armour. E esse cara, ele fez parte de todo o processo de contratação junto com a Under Armour. Só que é importante lembrar que o São Paulo na época tinha fechado com a Penalty, porém a Penalty não tinha conseguido cumprir com todos os seus compromissos, ficou um pouco mais caro e tudo mais. Não foi exatamente uma coisa muito boa pro São Paulo.
Porém a Under Armour já estava meio engatilhada, e a gente tá falando de 2013, até que era a gestão do Juvenal Juvencio, que eu falo sempre que é o cara que infelizmente abriu a porta do inferno para todas essas pessoas que estão aí dentro hoje estarem aí de alguma maneira. E existia um cara, um tal de Jack, o empresário, que era o cara que, entre aspas, fazia a ponte ali para algumas empresas ou algo do tipo chegarem até o São Paulo. E aí, obviamente, uma comissão bem gorda era recebida, ou deveria ser recebida, lembrando que a empresa desse tal Jack, ela não atuava no Brasil, atuava fora, portanto as questões de impostos eram bem maiores do que as normais, o que fazia com que os gastos fossem maiores, e o representante no Brasil dessa empresa era nada mais nada menos do que o próprio Douglas Schwarzman. Quem assiste e acompanha o Dibrano com a gente aí, nesses 2 anos que o Dibrano tá no ar, há 2 anos eu falo desse cara. Porque a gente começou justamente quando esse cara foi colocado dentro de São Paulo e eu falava muito dele. Eu nunca esqueci, tá? Porque esse caso da Under Armour foi um dos grandes casos, dentre alguns escândalos que ocorreram na gestão do Carlos Miguel Aydar, onde ele fez parte quase que umbilicalmente. E esse cara, ele acabou sendo... Não foi suspenso, mas ele ficou um tempo fora de São Paulo. Como se fosse um castigo ali. E depois ele volta como se nada tivesse acontecido, cuidando da base do São Paulo. Só para lembrar, existia uma outra pessoa na gestão do Aydar, chamada Senira Maturana. Vamos começar a dar nome aos bois aqui, né? Que ela também recebia comissões por qualquer tipo de negociação que ocorresse do São Paulo, independente de qual fosse a negociação, mesmo que não fosse ela quem trouxesse a negociação para o São Paulo, tá? Ela, por essas e por outras, né? A carreira, por exemplo, do Rodrigo Caio quase não foi pro buraco, tá? Inclusive o Rodrigo Caio chegou a estar praticamente certo com times espanhóis e aí ele acabava voltando. E aí o São Paulo alegava que eram problemas técnicos que ele não tinha passado em exames médicos, perdão. E os times espanhóis basicamente chegavam e falavam, não tem nada a ver com o exame médico. A gente não concordou com as negociações que estavam sendo acordadas aqui. Então, essa galera que estava ali, esse Douglas Schwarzman estava no meio. Muita gente diz que o Jack era nada mais nada menos que um pseudônimo total do Douglas Schwarzman. Não tem provas muito concretas quanto a isso, porém todas as questões foram depois engavetadas. Quando o Ministério Público chegou para investigá-las, foram engavetadas por essa gestão de São Paulo, inclusive, que acabou não levando para frente, né, as investigações. E aí, um último caso que ocorreu, onde também estava no meio o senhor Douglas Schwarzman, que envolvia o jogador Iago Maidana, num caso claro é difícil usar a palavra correta, mas assim, a FIFA condena o tipo de ação que ocorreu. Para quem tiver dúvida, pesquise o caso Batom na Cueca, fica conhecido assim esse caso. O caso que ocorreu na gestão de Carlos Miguel Aydar, que inclusive fez com que o próprio acabasse pedindo as contas do cargo de presidente, o que ajudou um pouco a não ser investigado pelo MP, já que ele não foi empichado também, né? E aí, cara, pra não esticar muito, esse cara
envolvido nesse tanto de coisa, volta para cuidar da base de São Paulo. É meio que colocar a raposa para cuidar das galinhas no galinheiro. Basicamente é isso. E o outro nome, até para a gente chegar e eu poder contar um pouco dessa história, vem nada mais nada menos do que da senhora Mara Casares, ex-esposa barra esposa de Júlio César Casares, atual presidente de São Paulo. E aí tem algumas coisas que só pra gente reiterar sobre ela também. Mara Casares teve alguns problemas já na época, em 2013, onde ela fazia parte da diretoria feminina, ou da diretoria do futebol feminino, onde ela foi acusada de enriquecimento ilícito, tá? Só lembrando que isso foi na gestão ainda do presidente em 2013, era o Juvenal Juvencio, e Júlio César Casares era um dos diretores de marketing, tanto dele quanto depois fez parte da vice-diretoria de marketing do Carlos Miguel Aidar, voltando aí com o Douglas Schweisman, né? Só para deixar bem claro que o Júlio César Casares sempre estava envolvido com todas as diretorias onde tudo isso foi ocorrendo, tá? E aí, dentre tantas questões, e aí a gente sabe que a Mara Casares, no papel, a princípio ela ainda é casada, aparentemente, com o Júlio César Casares. Eles só não estão juntos, mas legalmente estão. Quais seriam as razões? Tem várias rodando, a gente não sabe exatamente o que é ou não é verdade, então eu vou deixar essa parte um pouco de fora. Até aí, ok. Mas a gente sabe que a Mara Casares já há algum tempo vem tentando ser alçada pelo grupo político do Casares para vir a se tornar, talvez não nessa próxima, mas na outra eleição, vir a concorrer ao cargo de presidente, no caso presidenta do São Paulo Futebol Clube. E aí vaza um áudio de uma negociação do camarote 03, que basicamente é o camarote da presidência do São Paulo. É um camarote que é proibido e ilegal a comercialização, afinal de contas nem sequer é um camarote direito, mas é uma coisa meio pro presidente, junto com convidados, fazer uma graça, uma média, uma coisa até mais para reunião. E aí, eventualmente, patrocinadores, ele tem algumas coisas que ele pode usar para ele ali, os negócios, as coisas que interessassem ao São Paulo Futebol Clube. E não era usado por ele, porque era comercializado aparentemente. E os dois nomes fortes, inicialmente, que encabeçavam a comercialização desses camarotes, ou desses ingressos para esses camarotes, eram de Mara Casares e Douglas Schweisman, né? E aí, outros nomes envolvidos, não vou nem esticar para sobrenome, eu vou colocar só o primeiro nome para não ter muito problema com as pessoas também. Vamos deixar a coisa acontecer. Então a gente tem a Adriana, que é quem negociava meio que de uma maneira mais direta com eles, e a Adriana comercializava com outras pessoas, e a pessoa que acabou sendo o pivô do problema chama-se apenas Carolina, ou Caroline, enfim, conhecida apenas por Carol, né? Basicamente, ela não poderia estar comercializando, e vazou um áudio da briga da Adriana com a Mara e o Douglas Schweisman, meio eles explicando, no caso do Douglas Schweisman, até de uma maneira bem grossa, para dizer o mínimo, né, para não levar para um lado mais miliciano, mas de uma maneira bem veemente, de uma maneira errada dizendo, mas enfim, eu acho que ultrapassa um pouco a questão da veemência, mas cobrando para que ela tirasse o processo. E sim, o processo. Ela acabou sendo, pelo menos nas palavras dela, roubada, tendo parte desses ingressos roubados e tomando um prejuízo, portanto, ela acaba processando criminalmente a pessoa que em tese a roubou.
Adriana, eu não sei o que o teu advogado te falou. Você não vai ganhar, porque aquilo é tudo. O teu advogado sabe que é tudo clandestino. Quer que eu explico para ele como é que você como que você obteve esse negócio? Você quer que eu ligo pro teu advogado e explico que você não tinha direito a comercializar aquilo? Porque você sabe que não tinha. Eu, você e a Mara sabem. Adriana, eu vou repetir uma coisa. Você é uma pessoa que a Mara confiou. Eu só entrei nisso porque a Mara me garantiu que você era de total confiança. Desde o primeiro dia que eu te conhecia, eu te falava isso. Nós não podemos fazer coisa errada aqui. Então teve negócio aí que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou, mas foi feito tudo na confiança. Coisa errada, errou, tem que comer com farinha. Não tem jeito, querida. Como é que você conseguiu os ingressos, Adriana? Quem te deu aquele camarote para explorar? Da onde veio o camarote? Ué, o camarote veio de vocês. Não, de mim não, eu não tenho camarote lá. É que vai Veio cair de quem? Ele tá explicando porque vai cair sobre mim. O que vai acontecer? A Mara vai ter que se explicar. Como é que faz aí no clube, a hora que souber que ela deu um camarote para você explorar? Você vai acabar com a vida da Mara. Dentro do clube e do Júlio, porque ela é mulher do Júlio. Tá? E o macho que vai ser mandado embora, porque foi ele que concedeu o camarote para ela. Querida, deixa eu te explicar de novo. Os ingressos não são seus. Aquele camarote não é seu. Não existe. Presta atenção. Você tem que retirar este processo. Ou você vai foder com a Mara. Não, eu vou explicar de novo. Você comprou ingresso para vender para quem e da onde? Do camarote X. Como é que você tinha esse camarote para vender? Porque ela vai falar que comprou do camarote tal, vai mostrar teu contrato. É tudo fictício, querida. Você acha que você vai ganhar o quê? Aquilo tudo é uma ficção. Você vai foder com a vida da Mara. O São Paulo vai ter que declarar que aquele camarote não era comercializado, que foi clandestino, que foi tudo feito de forma errada. Você vai perder e ainda vai foder com a vida dela. A pessoa, a tal da Carol, que a princípio é acusada de ter roubado a Adriana, ela já deu as suas explicações dizendo que a Adriana por muitas vezes tratou-a muito mal, ao ponto de acabar negociando com outras pessoas que ela não soube dizer quem era, valores a mais que ela queria receber por esses ingressos e não ficasse por isso mesmo. Só para entender, eu vou fazer uma analogia rápida. Seria como se a Adriana tivesse recebido um carro roubado de algumas outras pessoas, o que não foi exatamente um roubo, mas a pessoa que seria em tese dona do carro também não sabe que estaria sem os carros e esse carro estaria sendo negociado, e ela perdeu o carro. Porque, nas palavras dela, ela também teria tido o carro furtado. Portanto, ela processa a pessoa que em tese a furtou. É meio que não faz muito sentido. E não é para fazer muito sentido. Já diria Vin Diesel, This is Brasil, né? Então, é difícil explicar porque é cômico se não fosse trágico, porque parece um episódio do Chaves mesmo. É difícil explicar, entende? Você acusar alguém de roubo porque roubaram alguma coisa sua que não era para estar com você porque era ilícito estar com você aquilo que te foi roubado. Eu tô tentando ser muito ponderado para não dar problema, tá? E assim, é difícil de explicar. Porque é difícil de entender. Eu acho que tem todas essas questões. Então, basicamente é isso. Eles deixam muito claro nesse áudio ali que é para ela tirar o processo, porque vai dar problema. O Douglas Schwartzman deixa bem claro que não só ele, mas outras pessoas também já ganharam outros dinheiros de outros eventos anteriores. A Adriana meio que deixa no ar que outros negócios de outros shows podem já estar sendo comercializados. Tem muita gente aí dizendo que os ingressos do show do AC/DC
que ocorre, se eu não me engano, em fevereiro, já estariam sendo comercializados por ela. Ainda não se sabe, mas pode ser que aconteça. E aí é meio complicado assim dizer o que vai ou pode ou não acontecer dentro do São Paulo, porque não eles já fizeram isso que eles fizeram. Então saíram e depois voltaram como se nada tivesse acontecido e fizeram de novo. Ou seja, são reincidentes nos escândalos tricolores dos últimos tempos. E eu acho que tem 3 nomes para basicamente fechar, para não perder muito mais tempo, já que o vídeo tá ficando bem longo. E esses 3 nomes, cara, primeiro, Júlio César Casares. Ele estava envolvido em todos esses últimos 15, quase 20 anos, onde o São Paulo foi assassinado, e ele de alguma maneira sempre estava envolvido, né, seja na parte diretiva, seja como presidente do conselho, agora como presidente. Ele vem conseguindo, e para mim já conseguiu, tomar o posto de pior presidente das piores maneiras de ser considerado presidente, que pra mim não era nem o Leco, que eu acho que o Leco era só incompetente. Eu acho que quem ultrapassou essa margem pra mim tinha sido o Carlos Miguel Aidar. E eu acho que o Casares conseguiu superar isso de uma maneira bizarra. E os outros 2 nomes, eu acho que a gente não pode tirar de contexto agora, sendo o primeiro Carlos Belmonte. Atualmente o Carlos Belmonte ele foi substituído, entre aspas, né, por outra figura diretiva, que hoje é o CEO, que é citado nominalmente no áudio, inclusive, e que o senhor Carlos Magno, inclusive, que ele não é para estar mais dentro do São Paulo, entende? Ele tem que ser demitido. Eu acho que essas figuras, elas têm que serem, e aí junta Carlos Miguel Aidar, todo mundo, deve ser proibido pronunciar o nome desses caras dentro das alamedas do São Paulo. Já começa por aí. Tem mais nomes, eu vou manter nesses por enquanto. Mas o Carlos Belmonte, inclusive tem áudios dele em entrevistas, já que ele deu bastante entrevista nos últimos tempos, desde que ele saiu da diretoria de futebol. O Carlos Belmonte, ele foi o cara que pediu a contratação, ele foi o avalista, por assim dizer, da contratação do Douglas Schwartzman para diretor da base. E é agora que tá estourando isso tudo, por que o Carlos Belmonte não vem dar mais entrevista? Estranho, né? Simplesmente o cara some, assim. Legal. E por último, não é um nome que eu vou citar, mas não está envolvido nisso tudo a princípio. E é um apelo que eu faço, que eu acho que é a última luz de esperança, o último respiro, que é o Muricy Ramalho. Muricy, para encerrar esse vídeo, vai um pedido meu, um cara que viu e viveu o São Paulo com você, obviamente não como jogador, mas como treinador, antes como auxiliar do mestre Telê. Muricy, sai daí, cara. Larga esse cara, larga esse tal de Júlio César Casares, pelo amor de Deus. Deixa isso pra trás, porque você já tá marcado por ter feito parte dessa gestão, mesmo que de uma forma profissional. Larga isso tudo aí, cara. Infelizmente, tem que ter uma reformulação. Eu espero que você puxe essa fila por uma boa causa, tá? Então é isso, desculpa algumas tentativas de raciocínio, e eu tô tentando concatenar as ideias. Eu não fiquei puto, de verdade. Eu só fiquei muito triste mesmo, assim. Eu acho que vai ser muito difícil pra mim acompanhar o São Paulo, mesmo sabendo que eu vou ter que acompanhar o São Paulo de 26, porque
Eu acho que esse tem de ser o ano mais importante da história do São Paulo, porque eu acho que vai ser a briga mais ferrenha do São Paulo contra o rebaixamento. Às vezes, eu não gosto dessa frase, mas há males que vem para bem. Eu acho que o São Paulo não está na Libertadores pode ter sido uma coisa boa no sentido de que a única coisa que nos resta é nunca ter caído. Então da gente tentar manter essa parada. E aí é nesse sentido que eu venho e digo o seguinte pensamento que algumas pessoas estão tendo, né? Já que esse é o fim do São Paulo, o São Paulo morreu, eu acabo pregando um pouco disso, que o São Paulo não morreu, mas foi morto. Primeiro pedindo, e aí, oposição? E aí, torcidas organizadas, vamos abrir a boca agora? Ou não dá? Vamos quebrar um pouco o protocolo que eles gostam de quebrar da pior maneira? Vamos fazer da maneira correta agora? Ou não dá? Não tem como. E já que o clube acabou, a esperança que resta é, depois que acaba, o próximo passo é sempre um recomeço. Ou recomeça, ou a gente talvez não tenha chego totalmente no fim do poço ainda. Esse é o recado aí, um pouco da explicação. Por cima a gente fala mais lá no Dibrando FC, nosso podcast mais varziano do Brasil. Lembrando que temos o Corneta FC todas as terças-feiras às 9 da noite no horário de Brasília. O que quarta-feira, 9 da manhã aqui no Japão. E o nosso querido Dibrando FC, programa Prime aí, todos os domingos às 8h45 da manhã no horário de Brasília e, portanto, 8h45 da noite no horário no Japão. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, ajuda a gente lá e vem com a gente. Valeu, rapaziada. Até mais.